Lá no Êxodo, né? Quando Deus tirou o povo de Israel de uma escravidão de mais de 430 anos, que, claro que a escravidão é uma coisa terrível, né? Muitos povos que eram livres na história da humanidade se tornaram escravos, e o povo escolhido por Deus passou de gerações em gerações na escravidão. E quando Deus tira eles da escravidão e começa a andar com eles, a primeira coisa que Deus cria é a igreja, porque Deus viu que o homem precisava da igreja. E aí o que acontece? Quando Deus que cria a igreja, o homem, o ser humano é assim: se você pegar duas pessoas, colocarem numa ilha deserta, no outro dia, quando eles acordarem, um vai querer ser dono do outro, um vai querer mandar no outro. Isso já é próprio do ser humano. E o ser humano usa o poder, o dinheiro, a fama e a força para poder mandar no outro, para poder ser dono do outro. Ele usa qualquer arma que ele puder para ser superior ao outro, para ser dono do outro. E a religião não foi criada por Deus não, irmãos. Deus criou a igreja, não tem nada a ver com religião. A religião foi criada pelo homem exatamente para dominar o homem naquilo que é mais importante para ele na hora da sua dificuldade. Porque na hora da dificuldade, as pessoas normais vão buscar a Deus. Na hora que você vê um filho em grande dificuldade, que você vê que o médico não pode fazer nada, que você não pode fazer nada, você vai recorrer a Deus porque você ama aquela pessoa e você não quer ver o sofrimento daquela pessoa, nem a morte daquela pessoa. Então, por isso que a gente diz, né? Na hora da dificuldade, até o ateu clama a Deus. Então, Deus criou a igreja para quê? Para que a igreja fosse como uma escola, para você aprender o projeto de Deus, né, que está escrito na Bíblia. Já vinha sendo escrito naquela época. Deus mandou Moisés escrever, Deus mandou Josué escrever, Deus mandou Jeremias escrever, Deus mandou Isaías escrever aquilo que ele estava ditando, para que isso aí pudesse servir de orientação para o homem, né? Se uma pessoa quer ser um dentista, ela tem que entrar numa faculdade de odontologia, onde ali os professores vão educando ela naquelas matérias para ela se tornar um profissional. E assim também, para você se tornar um ser humano, Deus criou a igreja e criou a Bíblia. O homem já fez de tudo para destruir a Bíblia. Já queimaram Bíblia, hoje estão distorcendo as palavras originais da Bíblia, para que um dia, quando você leia a Bíblia, já não será a Bíblia mais. E já existe uma profecia dizendo que quando vier a calamidade, quando vier a grande tribulação, os homens vão buscar a palavra de Deus e não vão encontrar. Ou seja, a Bíblia, como ela é original, ela vai desaparecer. Por isso, hoje nós temos uma grande oportunidade de ainda termos uma Bíblia na mão. A Bíblia não é um livro de religião, irmãos. A Bíblia é o projeto de Deus para o ser humano. Deveria, em todas as escolas, ter uma matéria para que as pessoas lessem a Bíblia. Não para que a pessoa entendesse a Bíblia, porque ninguém vai entender a Bíblia toda. Aliás, nenhum livro que alguém escrever, alguém vai entender ele todo. Isso já é normal. Você entende partes. E a Bíblia, como é um livro de mistérios, não é? Porque se Deus revelasse também todo o projeto dele claramente, as pessoas viriam por interesse. O que Deus não quer é que você venha por interesse.
A religião, ela tenta vender para você o reino de Deus. Antigamente se vendia indulgência, se vendia o paraíso, vendia o céu. Muitas igrejas vendiam claramente, né? Hoje se vende subjetivamente. Você vai na igreja e eles ficam pregando, né, que se você investir dinheiro, você receberá muito mais dinheiro. E a igreja não foi criada para isso, nem a Bíblia. A igreja foi criada para formar você um ser humano, para que você consiga vencer aquilo que tenta acabar com a sua própria felicidade. Por que os grandes amores acabam? É por culpa só de uma pessoa? Por que os conflitos entre pessoas surgem? Por causa do pensamento do ser humano, pensamento errado, que está em mim, está em você, está em todos nós. Não tem ninguém santo aqui na terra, não tem ninguém melhor do que o outro, não tem ninguém perfeito, não tem, todos nós somos falhos, fracos e imperfeitos. Agora, quando você começa a trabalhar a pessoa que você é, o ser espiritual que você é, a Bíblia diz que se há corpo material, há corpo espiritual. Você é um corpo, mas esse corpo não importa, o que importa é a pessoa que está aí dentro. E para que você faça essa pessoa que está dentro de você ser uma pessoa forte, que consiga vencer todos os ataques que você sofre, externos, de pessoas, né, de tudo, e para que você consiga vencer os ataques que vêm de dentro de você também, você tem que ter muita personalidade e tem que ter conhecimento, você tem que ter noção de direção, noção de norte, né? Por que o homem, então, você pega nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, mais desenvolvido do mundo, por que lá tem um monte de lei? Então não precisa ter lei. Para que lei? Se todo mundo lá já é educado, todo mundo sabe tudo, por que tem lei? Por que tem até a polícia para obrigar a pessoa a cumprir a lei? Por que tem até o juiz para condenar o cidadão que não cumpre a lei? Por quê? Porque você precisa de viver de regras. Não existe no universo nada que não viva dentro de regras. Não existe. Todo animal na face da terra vive dentro de regra. Qualquer ser na face da terra, ele vai viver dentro de regra. Entendeu? Então, Deus com a Bíblia estabeleceu as regras dele. Por isso que Deus fala: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e os meus caminhos não são os teus caminhos. Irmãos, o homem, se deixar ele sozinho por conta dele, ele faz absurdos. Nós vemos aí no mundo, na história mundial, por exemplo, milhares de pessoas com um poder absurdo, pessoas que têm bilhões, trilhões, que têm dinheiro, que têm poder, que têm tudo na mão. A gente não vê essas pessoas fazendo bem. Você não vê. O mundo não muda em nada. Os Estados Unidos se tornou a maior potência mundial, o país mais rico do mundo. Você chega lá, os próprios americanos lá passando fome, sofrendo. Aí você pode falar: não, mas o cara não quer trabalhar. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque o ser humano, quando ele se torna senhor de si mesmo, quando ele começa a acreditar em si mesmo, nos seus próprios pensamentos, ele não consegue ser bom. Ele não consegue ser bom. O ser humano precisa de correção. Tanto é que Deus até fala, né? Eu repreendo e castigo a quem amo. Por que você, como pai que ama os seus filhos, você repreende, você às vezes dá um castigo, você às vezes fica bravo? Por quê? Porque você odeia? Não, porque você ama. Você não vai corrigir o filho dos outros na rua. Isso não tem nada, não tem relação com o filho da rua. A gente precisa de compreender isso, irmãos. Eu mesmo sempre tive um conflito
com a minha esposa, porque são gênios muito diferentes e eu sou muito temperamental. Até que eu entendi que eu preciso de freio. Eu preciso de freio, você precisa de freio. Eu preciso de uma pessoa que diga: não vai aí, calma, espera, não é por aí, é por lá. Mas quando a gente se torna senhor de si mesmo, você já não aceita a opinião de ninguém. Você não aceita a opinião. Quando, principalmente, o seu cônjuge, ele fala, parece que ele está contra você. E você já observou as crianças? Criança hoje faz 6 anos de idade, ela já é contra o pai e contra a mãe. Entendeu? Se fizer 12 anos, acha que tudo que o pai fala, o pai é bobo. A mãe fala, a mãe é boba. Entendeu? Por quê? Porque o ser humano é assim. Você não ouve ninguém, irmão. Você não ouve ninguém. Você só ouve aquilo que te agrada, aquilo que você aceita. Você não ouviu teu pai, você não ouviu tua mãe, você não ouve ninguém. Por isso Deus criou a oração. Por isso Deus criou a Bíblia. Porque se você tiver um pouquinho de temor a Deus, quando você for falar com Deus, que a oração é para falar com Deus, você vai ser confrontado pela presença de Deus, pelo temor a Deus. Você vai ser confrontado. Quando você lê a Bíblia, você é confrontado. A Bíblia vai dizer para você: olha, você está amando mal. Porque você vai ver ali que você vai ver exemplos, você vai ver orientações, você vai ver que você está amando mal, que você está agindo mal. Não é? Nós, o ser humano, ele precisa de orientação. Aliás, o dia que você achar que você não precisa mais aprender, você já decretou a sua burrice. Porque nós temos que estar aprendendo constantemente, toda a nossa vida. Estamos lendo o livro de Lucas, no capítulo 5, que diz a palavra do Senhor assim: e aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Você vai ver uma referência aqui lá no livro de João, capítulo 21, versículo 3. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Você vai ver uma referência lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto
e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Aqui Jesus citou o livro de Levíticos, capítulo 14, versículo 1. A sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Você vai ver uma referência em Mateus 14, 23. Irmãos, quero parar aqui só para fazer um comentário, que quando está tudo bom na nossa vida, quando está tudo certo, nós achamos que não precisamos de Deus. Mas nós não temos bola de cristal, nem sabemos o que poderá acontecer amanhã, nem com a gente, nem com as pessoas que a gente ama. Como Jesus falou, né? É para quem crê. Mas se você olhar para a sua fé, se você olhar para a sua crença, você vai ver que a sua fé é pequena, irmão. E não é só a sua, não, é de todo mundo. Às vezes o crente, aquele crente novato, aquele crente que vem recente para a igreja, esse vem com fé, porque ele sai às vezes de uma calamidade, e Deus faz uma grande cura na vida dele, ele tem um encontro com Deus, aí no entusiasmo, ele vem com uma fé muito grande, mas depois a fé vai diminuindo, é igual a paixão, né? Então, não se iluda que você vai acordar um dia com uma fé desesperada, sobrenatural, com uma paixão por Deus avassaladora. Esquece isso daí. Você vai ter que determinar para você a sua fé. Por isso aqui, aqui está dizendo que Jesus retirava-se para os desertos e ali orava. Por que Jesus ia para um lugar separado? Por que Jesus falou: entra no teu quarto particular e ora em secreto? Entendeu? Para que você aumente a sua fé, irmão. Você tem que trabalhar o ser humano espiritual que você é. Porque um dia você vai precisar de que essa pessoa seja forte. Entendeu? Você não pode ser fraco espiritualmente. E aconteceu que num daqueles dias estavam ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até que ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Você vai ver uma referência aqui em Marcos 2,7, Isaías 43, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Você vai ver uma referência em João 2,25. Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.
E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Você vai ver uma referência em Mateus 9:9, Marcos 2:14. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, você vai ver uma referência aqui em Mateus capítulo 9, versículo 13, Marcos capítulo 2, versículo 17. E tem uma coisa interessante aqui: as Bíblias, muitas Bíblias falsificadas, muitas Bíblias que distorcem a palavra de Deus, eles tiram, principalmente lá no livro de Mateus capítulo 9, versículo 13, a palavra ao arrependimento. Então, quando você lê lá, por exemplo, Mateus 9:13, vai estar escrito assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. A palavra mais importante eles tiram. Porque se você for baseado no versículo sem a palavra ao arrependimento, quer dizer que Jesus vai levar todos os pecadores para o céu. Nós já estamos aqui na terra, um lugar maravilhoso igual a terra. O que tem de errado aqui na terra é só o pensamento do ser humano, não tem nada de errado aqui. É só o pensamento ruim do ser humano. Então essa palavra ao arrependimento é muito importante. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também numa parábola: ninguém coloca um pedaço de uma roupa nova para costurar em uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os seus odres se estragarão. Mas o vinho novo deve-se colocar em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Irmãos, versículo 35 aqui, você vai ver algumas referências na Bíblia muito importantes para o ser humano. Você vai ver em Isaías 54:5, Oséias 2:16, Apocalipse 21:2, Apocalipse 19:7, Mateus 25:1, Jeremias 3:14 e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Por que é importante? Porque Deus aqui, por exemplo, no livro de Isaías 54:5, Deus diz que Ele é o marido e Ele quer desposar com você, ou seja, Deus quer casar com você. E aqui a gente vai vendo o tempo todo que tanto Deus como Jesus diz que Ele quer casar com a gente. Ele cita essa relação de casamento de homem com mulher, de mulher com homem, por quê? Porque todos nós temos o desejo de ser independentes, de sermos livres. Mas chega um determinado momento, quando você conhece uma pessoa que você se encanta por ela, você decide de livre e espontânea vontade entregar a sua vida para aquela pessoa, e a jura que você faz
é de amor eterno. Você promete que vai viver eternamente com essa pessoa. E é isso que Deus quer com a gente. Deus quer um relacionamento de amor, de intimidade, de casamento, para sempre. É muito importante você entender isso, irmãos. O relacionamento com Deus não é um relacionamento superficial. É um relacionamento de amor. O melhor amigo que você vai ter na sua vida de verdade é Jesus. O maior amor que você vai ter é o de Jesus. No homem você não vai encontrar o amor que você está procurando. O amor do homem é falho. O teu amor é falho. O amor do homem é pequeno, o teu amor é pequeno. Mas, se você crê de verdade e buscar, como Jesus falou, que você tem que buscar. E aqui, quando fala sobre o vinho novo e o remendo, está falando sobre novo nascimento, como está escrito lá em João capítulo 3, versículo 3. O ser humano moderno hoje, com todo o conhecimento que está nas mãos dele, com tudo que nos é oferecido hoje, né? Hoje você tem condição de saber tudo o que está acontecendo no mundo, de saber o que é certo, o que é errado, quem presta, quem não presta, quem é falso pastor, quem não é, quem está certo, quem está errado. Hoje você tem tudo na mão. Mas para você evoluir como ser humano, você tem que tomar uma decisão individual de falar: não, eu quero nascer de novo, eu quero ser diferente. Amanhã eu quero ser diferente de mim hoje. O que a gente faz é querer mudar os outros, é ficar cuidando da vida dos outros, ao invés de você entender que você é um ser humano que está vivendo em um projeto aqui na terra sem futuro, porque você vai morrer, né? Mas existe uma promessa. É uma promessa? É. Tem gente que é religioso, como os saduceus, por exemplo, não acreditava na ressurreição. Tem gente que não acredita na ressurreição. Mas um dia, quando a morte vier pegar ele vai acreditar, porque não vai querer morrer. Daí ele vai apelar por qualquer situação. Mas para aquele que crê que realmente Deus tem um projeto maravilhoso de futuro para nós, de ressuscitar e viver um mundo melhor, para aquele que crê, ele vai lutar para conquistar isso. Só que para você conquistar isso, você tem que se transformar, você tem que aceitar o projeto de Deus e todos os dias lutar contra você, contra o seu corpo, contra a pressão da sociedade, contra a pressão dessa engrenagem poderosa que bota pensamento em você todos os dias, não é? E você tem que desejar, isso tem que vir de você. Ninguém pode mudar você. A única pessoa que pode mudar você é você. Nem Deus vai entrar lá na sua casa à força para te mudar. Isso tem que ser uma decisão sua. Amém, irmãos?